Dica do dia, o que é paralelismo? Eu sou o professor José Maria, professor de língua portuguesa. É um grande prazer me dirigir a vocês. Vamos à tela. Olha só, pessoal, o que é paralelismo, né? Muitos me perguntam aí acerca desse conceito. Professor, já vi isso cair em prova, já fui cobrado acerca desse conceito em prova e eu não sei para onde vai, não consigo visualizar a aplicabilidade prática, né? Olha só, pessoal, nós temos a definição teórica. A definição teórica, ela não vai clarear ainda a sua mente, tá? Mas ela vai dar alguns sinais. Vamos a ela. Olha só, a definição teórica de paralelismo. O paralelismo é um recurso ligado à coordenação de segmentos que apresentam valores sintáticos idênticos, valores semânticos semelhantes e estruturas gramaticais similares. Como? Entendi nada, professor. Que maluquice é essa? Olha só, a definição teórica, como eu falei, ela pouco elucida na prática, né, o conceito. Mas ela dá algumas pistas. Ó. O que seria a coordenação de segmentos? Vamos tentar entender isso, né? Coordenação de segmentos. Nós sabemos o quê? Temos as conjunções coordenativas. Vamos pegar aqui a principal delas, né, ou as duas principais. Você tem aqui, ó, o i, conector aditivo. Você tem também aqui o ou, conector alternativo. São as duas principais conjunções coordenativas aqui, enfim, para análise do paralelismo, tá? O que acontece, ó? Os termos conectados pelo i, os termos conectados pelo ou, galera, eles precisam ser construídos de forma similar, né? Eles precisam também estar alinhados num determinado sentido. Ou seja, precisa haver semelhança entre esses termos coordenados, ligados pelo i, ligados pelo ou. Essa semelhança é o que a gente define como paralelismo, tá? No meu exemplo aqui, eu vou focar o paralelismo de construção, que é aquele mais difícil ali de perceber, é aquele, vamos lá, que vai ser decidido ali nos detalhes, né? Vamos ao exemplo. Aí na prática você vai entender essa maluquice aqui, né? Olha só. A mãe pediu para a menina ir ao supermercado e que na volta passasse na farmácia. Galera, olha só, a primeira coisa que você tem que avaliar aqui, a primeira coisa que você tem que identificar, ó, é o i conector aditivo. Olha só, o i conector aditivo. Na sequência, você tem que verificar quem está ali conectado pelo i aditivo. Né? Vamos ver quem está ali conectado por essa conjunção. Lendo a frase, a mãe pediu para a menina, ela pediu duas coisas, ó. Observe aqui na frase, né? Ela pediu para a menina ir ao supermercado, é o pedacinho que está à esquerda do i. Ela pediu para a menina que na volta passasse na farmácia, é o pedacinho que está à direita do i. Beleza? O que você tem que fazer? Avalie o que está à esquerda do i, avalie o que está à direita do i. Perfeito? Observe, temos aqui diferenças de construção. Você consegue descrevê-las? Consegue, não consegue? Observe aqui o verbo, ó, ir ao supermercado. O verbo ir, ele está no infinitivo. Observe o pedaço à direita, o verbo passasse, ele está flexionado. Então, à esquerda, você tem uma construção em que o verbo não está flexionado, ele está no infinitivo. E à direita, você tem um verbo que está flexionado, passasse, né? No pretérito imperfeito do subjuntivo. Para que houvesse paralelismo, moçada, olha só. À esquerda eu deveria ter um verbo no infinitivo, à direita também. Ou então, à esquerda eu deveria ter um verbo flexionado e à direita também, para que houvesse paralelismo. Não há paralelismo, não há semelhança entre essas construções, portanto. Outro aspecto, note, a primeira parte aqui, a parte que está à esquerda do i, não está introduzida por conector. Nós chamamos aqui de oração reduzida, né? Ó, ir ao supermercado, você não tem ali o conector introduzindo esse trecho oracional. É uma oração reduzida, portanto. Se você olhar à direita, você tem a presença aqui do conector, do que, né? O que está introduzindo a oração é desenvolvida. Então, observe, à esquerda, uma oração reduzida, à direita, uma oração desenvolvida. Não há paralelismo, não há semelhança, portanto, nessas construções. Para que houvesse paralelismo, o pedaço à esquerda, oração reduzida, o pedaço à direita também teria de ser oração reduzida. Para que houvesse paralelismo, o pedacinho à esquerda, oração desenvolvida, o pedacinho à direita também, oração desenvolvida. Na prática, vamos corrigir o problema? Vamos corrigir o problema. Aí você vai perceber a importância do paralelismo para a fluência da redação, né? Como é que eu corrijo o problema? Cara,
Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o segundo pedacinho, o pedacinho que está à direita, parecido com o pedacinho que está à esquerda. Vamos fazer isso, né? A frase vai ficar assim, ó, simplificando aqui. A mãe pediu para a menina, olha só, a mãe pediu para a menina, vou omitir aqui essa primeira parte, tá? Porque ela vai coincidir. A mãe pediu para a menina ir ao supermercado, beleza? Supermercado, beleza? E na volta, passar, beleza? Passar na farmácia. É a primeira correção possível aqui, né? É a primeira correção possível. A mãe pediu para a menina ir ao supermercado, observe, né? Você tem aqui, ó, a oração, corrigindo aqui, né? Você tem aqui a oração, vamos lá. Você tem aqui a oração reduzida, tá? Você tem aqui a oração reduzida, ó, ir ao supermercado. E na volta, passar na farmácia. Oração reduzida à esquerda, oração reduzida à direita. É a primeira solução. Você agora tem construções paralelas. E você nota que a frase agora é mais fluente, né? Ela, enfim, não temos ali um rompimento, um certo sobressalto que numa leitura mais apurada, mais sensível, você percebe, né? Uma outra solução é deixar, olha só, o primeiro pedacinho parecido com o segundo pedacinho. Vamos aqui comigo, ó. Qual seria a segunda solução aqui, né? A mãe pediu para a menina, olha só, que fosse ao supermercado, beleza? Supermercado, maravilha. E na volta, beleza? E na volta, que passasse na farmácia. Na farmácia. Beleza? É uma segunda solução. Você pode inclusive omitir este quezinho aqui, né? Você pode inclusive omitir esse quezinho. Observe o pedacinho, galera, que está à direita do i, ó, que fosse ao supermercado. Observe o pedacinho que está à direita do i, ó, que passasse na farmácia, né? Eles foram construídos de forma similar. Então, solução 1, a mãe pediu para a menina ir ao supermercado e na volta passar na farmácia. Solução 2, a mãe pediu para a menina que fosse ao supermercado e na volta que passasse na farmácia. Então, você vai sempre buscar a conjunção coordenativa, geralmente o i, geralmente o ou, vai olhar os termos que estão conectados pelo i e pelo ou, se eles foram construídos de forma similar. Se não estiverem construídos de forma similar, você tem ali um rompimento daquilo que nós chamamos de paralelismo de construção. Você deve ter construções paralelas, similares, para uma boa redação, tá? Importante uso disso aí na fluência das frases nas redações. Vamos para mais um exemplo. Olha só, uma aplicação aqui que eu vou trazer para vocês. Olha só o que eu vou aqui trazer para vocês. Fiz elogios. Olha só, fiz elogios. Aí eu vou pôr aqui uma lacunazinha. Localização. Muito bem. Infraestrutura. Perfeito. E lacunazinha atendimento. Beleza? Aí eu quero preencher, olha só, eu quero preencher essas lacunas aí, correto? Galera, olha só que interessante. Vamos aqui para uma primeira solução. Nós temos aqui, ó, a necessidade já atestada aqui da preposição a, né? Olha só, preposição a, fiz elogios a quê? Localização, fiz elogios a quê? Infraestrutura, né? Fiz elogios a quê? Atendimento, não é verdade? Atendimento. Então, preposição a, nós temos aqui assegurado, né? Uma necessidade de regência, tá? Aí o que você pode fazer, galera? Você tem duas opções aí. Você tem duas opções: dar artigo para essa moçada toda ou não dar artigo para ninguém. Aqui é o seguinte, ó, se formos aqui dar um artigo para localização, que artigo tem que ser esse? O artigo A. Mas aí é que tá. Eu resolvi dar artigo para um. Vou ser obrigado a dar artigo para todo mundo, ó.
Dei artigo para localização, tenho que dar artigo para infraestrutura, tenho que dar artigo para atendimento. Qual o artigo que eu vou dar para atendimento? O artigo O. E aí, rapaz, solução 1, né? Esse A preposição mais o artigo resulta em quê? A com acento indicador de crase. Preposição mais artigo resulta em quê? A com acento indicador de crase. Preposição A mais artigo O resulta em quê? Ao, né? Então, olha aí, a primeira solução no quadro. Fiz elogios à localização, à infraestrutura e ao atendimento. Observe o emprego do acento indicador de crase, tá? Mas temos aqui outra solução. Temos aqui outra solução. Vamos repetir aqui, ó. Lacuninha antes de localização. Lacunazinha antes de localização. Lacunazinha antes de infra. Corrigindo aqui. Antes de infraestrutura. Infraestrutura. E lacunazinha antes de atendimento. Você note aí que você tem 3 termos, né? Conectados, moçada, conectados pelo I, né? Conjunção aditiva, né? Conjunção aditiva. Você tem localização, você tem infraestrutura e você tem atendimento. Muito bem, maravilha. Então vamos lá, o que é inescapável aqui? A presença da preposição, né? A presença da preposição é inescapável, né? É uma necessidade de regência, né? Quem faz elogios a algo, né? Ó, beleza? Então, preposição aqui não tem como abrir mão. É uma necessidade de regência, né? O que você pode controlar? A presença ou não do artigo. Lá em cima, rapaz, eu resolvi dar artigo para todo mundo. Aqui embaixo, ó, localização. Não vou dar artigo para localização, não. Pronto, não vou dar. E, rapaz, ó, o fato de você não ter dado artigo para um implica o seguinte: você não vai poder dar artigo agora para ninguém, tá certo? Mantendo o paralelismo. Não dê artigo para localização, não vou dar artigo para infraestrutura, não vou dar artigo também para atendimento. Beleza? Então fica, ó, preposição A mais nada, A sem acento indicador de crase. Se A fica sendo apenas a preposição, A mais nada, A com acento indicador de crase, não. A sem acento indicador de crase, certo? Esse A apenas preposição. E a mesma coisa aqui, tá? A mesma coisa aqui. O que você vai ter antes aí de cada um desses termos? Apenas a preposição, que pode ser omitida aqui, ó, antes do segundo, antes do terceiro termo. Deixa explicitada apenas a preposição antes de localização. É possível também. Então, olha só, 2 redações possíveis, né? Ó, fiz elogios à localização com crase, à infraestrutura com crase e ao atendimento com artigo, né? Note, eles foram construídos de forma similar os elementos, né? Você tem preposição e artigo antes de cada um. Solução 2, fiz elogios à localização sem crase, infraestrutura e atendimento. Antes de cada um desses termos coordenados, ligados pelo I, você tem apenas a preposição, explicitada antes do primeiro, subentendida antes dos demais, tá? E assim você constrói o paralelismo e aplica na prática esse importante conceito. Termos ligados pelo I, termos ligados pelo O precisam ser construídos de forma similar, no sentido ali de você obedecer aos requisitos ali do paralelismo de construção, também chamado paralelismo sintático. Isso é importante porque dá fluência à sua redação, tornando o texto coeso, né, agradável de ler, tá certo? Tornando o texto correto e pleno, beleza? Essa foi a dica do dia. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o curtir, o joinha no nosso vídeo, compartilhe com os amigos, ajude, né, a divulgar o canal do professor José Maria. Um grande abraço e até a próxima dica, pessoal. Tchau, tchau.